Olá, gente. Bom dia mais uma vez, né? Vamos continuar aqui, vamos trabalhar. Vamos trabalhar agora com decretação da falência. Vocês estão vendo a minha tela? Me dá só um feedback aí, por favor. Ele mudou aqui. A sua tela, sim. Estão vendo agora a decretação da falência, autofalência, tudo aí, né? Tudo certinho, né? Sim, Então tá tá bom. dando Então pra tá ver. certinho. Então beleza. Então vamos lá. Então tá ótimo, então. Vamos trabalhar com a decretação da falência, né? Só relembrar questões relativas à convolução da falência na recuperação judicial. Nós vamos trabalhar ainda com a decretação da falência na modalidade de autofalência. Vamos ver aqui, ó. Pedido de falência realizado pelos próprios credores. Nós vamos falar sobre contestação do devedor, depósito elisivo e a sentença de procedência e improcedência do pedido de falência. Parece ser muita coisa, mas não é não, tá? Bem tranquilo mesmo. Eu só fracionei para não ter um documento gigante aí com muitas páginas. Fracionado assim fica melhor, tá? Então nós vamos começar aqui sobre a decretação da falência. Tá? Vou pegar aqui um pedacinho do nosso texto só para relembrar questões antigas e claro, vou trabalhando aqui também com o nosso bom e velho Paint. Se ele abrir, né? Vai estar muito lento aqui, não sei porquê. E aí, claro, nós vamos trabalhando aqui em conjunto, tá bom? Então, é a nossa ideia agora realmente é essa daí, pra gente poder trabalhar. Tá. Vamos só lembrar questões que se mostram importantes que trabalhamos em aulas passadas. Né? E aí, claro, tá dentro dessa ideia toda que nós vamos trabalhar. Mas tivemos a oportunidade de ver em aulas passadas o que se mostra muito importante em se tratando de um processo falimentar, sem sombra de dúvidas. Eu só estou abrindo aqui o artigo 94 que eu vou utilizar, mas eu estava falando o que se mostra bem importante é que nós temos que lembrar sempre o seguinte, né? Não se esqueçam dessa regra básica. Quando nós falamos em falência, né, no modelo tradicional aqui, ó, mais usual, vamos assim dizer, em que o credor faz o pedido de falência, e nós estamos falando, né, da decretação da falência, não na modalidade de autofalência, mas assim da decretação da falência, quero destacar o seguinte conosco. Ó. Quando nós falamos em falência, aquela modalidade em que o credor vai pedir a falência do devedor e existe a possibilidade, porque veja, há ainda que se verificar se estão presentes todos os requisitos, né? Então eu digo sempre que existe a possibilidade da decretação da falência por meio de uma sentença. Lembrando também que esse devedor, claro, ele pode apresentar algum meio de defesa, né? Existe a possibilidade, de forma inequívoca, desse devedor, utilizando-se do contraditório, da ampla defesa, ele apresentar resistência àquele pedido de falência. Ou seja, aquele devedor não quer que a falência aconteça. E aí ele terá algumas possibilidades que nós vamos falar. Ele pode contestar, ele pode pagar, ele pode depositar, ele pode pedir recuperação. Né? Mas veja, o credor pede a falência do devedor e aí essa sentença de decretação da falência pode acontecer ou não. Daqui nós extraímos algumas situações que se mostram muito importantes. Primeira delas, credor. Qualquer credor pode pedir falência? Existe algum requisito para que esse credor possa pedir a falência do devedor? E se existem,
ou se existe um requisito, ou existem requisitos, quais são eles? Nós temos sempre que destacar, né, que existem sim esses requisitos que nós vamos trabalhar. Já tivemos a oportunidade de trabalhar e vamos rever. Mas ainda, fazendo essa análise, que se faz necessária aqui para a gente fazer uma análise crítica relativa a essa falência, e o devedor? O devedor pode ser qualquer pessoa? Quem que vai falir? Essa é a grande pergunta. Quem é essa pessoa que pode falir? Esse é o nosso devedor. Já tivemos a oportunidade de esgotar mesmo. E a terceira pergunta que deve ser feita, olha o tanto que é importante. A partir de qual momento alguém é declarado, a partir de qual momento que existe a decretação de uma determinada falência. Que alguém pode ser considerado falido. Isso também se mostra muito importante. Tá? E aí, claro, para que nós possamos fazer essa análise, nós temos que entender o seguinte, sempre. Olha, o credor, para poder pedir falência, para poder pedir a falência do devedor, esse primeiro aspecto aqui, há que se destacar o seguinte. Esse credor, se ele for empresário, o credor, olha, estou falando do credor. Se o credor for empresário, ele tem que ser um empresário regular. O que significa ser um empresário regular? Ele tem que estar registrado. E como ele é empresário, se o credor for empresário, o registro se faz necessário perante as juntas comerciais. Bom, estou chamando atenção, veja, que o credor, se ele for empresário, ele tem que estar regular. Não estou falando do devedor, porque nós sabemos que o devedor, diferentemente do que acontece com a recuperação judicial, o devedor pode sim estar irregular. E se ele for uma pessoa jurídica, já tivemos a oportunidade de ver que o grande, e vamos reforçar essa ideia nas próximas aulas, é em que esse devedor, se ele estiver irregular, o grande problema, se ele for uma pessoa jurídica, é que aquela pessoa que constituiu os efeitos da falência vão atingir aquela pessoa. Né? Então, o devedor pode ser irregular. Lá na recuperação judicial, o devedor tinha que ser regular, mas aqui na falência, o devedor irregular pode falir também. Tá bom? Além de ser esse credor, se for empresário, tem que estar regular, ele tem que preencher um dos quatro. Desculpa, eu ia falar 94 e acabei falando dos quatro. São quatro, não. Ele tem que preencher pelo menos um dos três requisitos, 13 e não 4, foi um equívoco aí, peço perdão, presentes lá. Agora sim, o artigo 94 da nossa lei de falência, que trata sobre a chamada insolvência jurídica. Então, essa insolvência não é uma insolvência econômica, e sim uma insolvência jurídica. O que é essa insolvência jurídica mesmo? Olha, são critérios objetivos que, uma vez preenchidos, dão ensejo que o credor peça a falência do devedor. Se não acontecer pelo menos uma das três situações descritas no artigo 94, não pode pedir a falência daquele devedor. E essa insolvência jurídica, só para que nós possamos lembrar, ela se dá no primeiro, a chamada impontualidade injustificada, ou seja, o devedor não paga título protestado para fins falimentares, cuja soma seja superior o título ou os títulos. Lembrando que os credores ainda podem fazer o litisconsórcio ativo, né? Cuja soma seja de no mínimo 40 salários mínimos. Impontualidade injustificada. Nós temos ainda a chamada execução frustrada ou cumprimento de sentença frustrado. Situação prevista aqui no inciso 2º, em que o devedor, sem relevante motivo, ele deixa de cumprir uma sentença, ele deixa de pagar uma sentença, ou se esse devedor é executado, por exemplo, com um título executivo extrajudicial, uma nota promissória, ele também deixa de pagar. Nesse caso, nós estamos diante
de uma situação em que uma execução, um cumprimento de sentença foi frustrado. E a terceira situação são os atos de falência, que são aqueles atos dilapidatórios, atos ruinosos, atos todos com o intuito de causar prejuízo para com os credores, no intuito do devedor, utilizando-se de má fé, deixar ou tenta deixar de realizar o pagamento aos credores, né? Acontecendo então a nossa chamada insolvência jurídica, esse devedor, e lembremos-nos sempre que não é qualquer devedor, né? Olha a interrogação que foi feita, quem é o devedor que pode falir? Você tem que lembrar que é sempre um devedor empresário. Acontecendo então essas situações e o nosso devedor sendo um devedor empresário, nós teremos então, né, a possibilidade empresário. E só lembrando, nós já falamos disso várias vezes, né? Mesmo que você for empresário, aquelas pessoas que estão definidas lá no artigo 2º da nossa lei, instituição financeira pública e privada, sociedade de economia mista, empresa pública, consórcio, né, capitalização, plano de saúde, operador de plano de saúde, entre outros, não se aplica. Mas enfim, sendo empresário, existe a possibilidade de ter a decretação da falência. E aí, se mostra muito importante que nós façamos a seguinte análise, né? Veja, o credor, vou colocar aqui assim, o credor vai perante o juízo do principal estabelecimento, artigo 3º, não nos esqueçamos dessa informação, né? Pedindo a falência, eu ia colocar empresário, mas não vou colocar devedor, pedindo a falência do devedor. Veja, esse devedor, olha só, o credor pede ao juízo a falência do devedor. Olha a importância do que eu vou te falar. Esse devedor possui não um título, ele possui 30 títulos protestados, né, cuja soma desses 30 títulos ultrapassa em muito 40 salários mínimos. Veja, então 30 títulos protestados cuja soma ultrapassa lá os 2 milhões de reais. Tá? Existe a chamada insolvência jurídica, porque os títulos, vários desses títulos, dos 30 títulos aqui, inclusive tem protesto para fim falimentar. Tá? Muito bem. Diante disso, é um devedor contumaz. Esse devedor, ele deve para o fisco. Então, também ali tem um valor expressivo de débitos com o fisco. Além disso, é sabedor que esse devedor ainda existem alguns processos trabalhistas. Ainda em relação a esse devedor, existem dívidas não pagas lá em fase de cumprimento de sentença. Ou seja, é claro que você analisando esse aspecto desse devedor, você tem ali a nítida impressão de que esse devedor é ou vai ser ou já foi no passado alguém que está falido. Mas você tem a nítida impressão de que ele está falido. E até popularmente utiliza-se essa expressão, determinada pessoa faliu, está com muita dificuldade. Aquele ali já faliu. Cuidado com essa afirmação. Mesmo que ele tenha lá, os 2 milhões de reais com títulos protestados, mesmo que ele tenha vários débitos perante ao fisco, mesmo que ele tenha lá sentenças não cumpridas, as questões trabalhistas que estavam aqui, mesmo que ele esteja assim diante de uma inadimplência geral, vamos dizer assim, uma inadimplência geral, você não pode alegar, você não pode afirmar que esse devedor está falido.
ou é um falido? Por que que não? Porque é fundamental que você entenda isso daqui, olha. Só existe falência a partir do momento em que há uma sentença que decreta a falência. Então, se alguém contar uma história para você e dizer que alguém está falido, você tem que virar para ele e falar assim: ó, realmente está falido? Quando é que foi publicada a sentença que decretou a falência? Né? Alguém só pode ser considerado falido, né? Só pode ser considerado falido se tiver essa sentença. Se não existir essa sentença, essa pessoa não pode ser considerada como um falido. Ele pode ter uma insolvência jurídica, ele pode ter até uma insolvência econômica, lembrando que a insolvência econômica é difícil de ser verificada porque tem que atentar aos meandros aí da contabilidade do devedor e que nós sabemos que tem o seu sigilo, né? Então, para que nós tenhamos para que alguém possa ser considerado falido, ou para que nós tenhamos um estado de falência, né, nós temos que entender da necessidade da existência prévia de uma sentença. E aí, eu quero destacar o seguinte: falência não é uma fase, a fase eu me expressei errado. Falência não é um estado, eu acabei falando de estado de falência, mas estava equivocado, veja. Falência não é um estado, não é um elemento fático. Aqui vai ficar melhor, olha, não é um elemento fático. Acho que assim fica melhor. Não entenda como a falência como algo, né, fático. A falência é, sem sombra de dúvidas, um estado de direito e não fático. Agora ficou melhor. Não é um estado fático, é um estado de direito. Por que está? Tem que ter a sentença. A falência, para que ela exista, mais uma vez, tem que ser decretada por sentença. Enquanto não existir essa decretação da falência, a pessoa pode ser considerada um mal pagador. Aquela pessoa ali ainda pode ser considerada uma pessoa que está com uma impontualidade, né? Um caloteiro, vamos assim dizer, no fundo do jargão, mas falido, não. A partir do momento que tem a falência, aí sim ele é considerado um falido. Então, a falência é um estado de direito e não um estado de fato. Tá? Muito bem. Quero destacar também, e aí nós estamos refinando as nossas ideias, lembrando que tudo isso que eu já falei com vocês várias vezes, né, só para a gente concatenar melhor as nossas ideias, tudo isso que eu estou falando está presente aqui. Sujeito passivo, insolvência, decretação da falência que se faz necessária, impontualidade injustificada, né? Então, assim, ressaltar que a falência é um estado de direito, né? Então, cuidado com essa questão toda. Então, tudo aqui. Depois você vai fazer uma leitura com calma, né? Aqui não deixe de fazer a leitura do nosso material aí, que se mostra bem necessário mesmo. Tá bom? Então, dito isso, eu quero destacar com vocês o seguinte, olha. A decretação da falência, normalmente ela acontece... Eu estou colocando aqui no alto, mas fica ruim. Normalmente ela acontece a pedido do credor ou dos credores, que o credor, se for empresário, tem que estar regular. Não esqueça disso. Pede ao juízo falimentar, né, para que seja decretada a falência do devedor. E aí, claro, esse devedor, nós vamos ver daqui a pouquinho, existe a possibilidade de contestar, existe a possibilidade de ainda fazer o depósito adesivo ou pagar, né? Ele pode pagar também,
ou pode pedir, veja, no prazo para apresentação da contestação, que são 10 dias, pode pedir a recuperação judicial. Tá? Recuperação judicial que tivemos a oportunidade de ver em aulas passadas. Né? Então ele pode pedir a recuperação judicial. É um dos meios que ele tem aí para que não se tenha a falência decretada. Fato é que, uma vez, se o devedor conseguir, né, não deixar que a falência seja decretada, como vimos, ele não será considerado falido. Mas antes de verificarmos essa situação que se mostra bem importante aqui no que se refere à possibilidade ou às possibilidades que esse devedor tem quando demandado num processo de falência, né, se faz necessário relembrar, e é só relembrar mesmo, do nosso artigo 73 da Lei 11.101. Afinal de contas, eu acabei de falar com os senhores aí sobre recuperação judicial. E aí nós temos que lembrar de uma situação que já tivemos aqui, já foi objeto das nossas aulas, mas que nós temos aqui, que sem sombra de dúvidas, trabalhar um pouco com ela, no sentido de relembrar. Né? O que eu estou falando? Da convolução da recuperação judicial em falência. Ou seja, eu estou falando da situação, não é, veja, olha a diferença. Não é aquela situação clássica em que o credor pede ao juízo a decretação da falência do devedor e o devedor vai apresentar, né, uma das possibilidades de resistência àquele pedido de falência, ou não vai fazer nada também, vai deixar para ser decretada a falência. Não, não é essa a situação. É diferente, olha o que eu estou falando agora. É aquela situação, olha, o devedor, lembra, o devedor, ele foi ao juízo, preencheu todos os requisitos, ele foi ao juízo, preencheu todos os requisitos, e o juízo mandou processar a recuperação judicial. Mandando processar a recuperação judicial, foi ouvida a Assembleia Geral de Credores, ou nem precisou ouvir a Assembleia Geral de Credores. Fato é que, apresentado o plano perante esse juízo, fato é que houve a concessão da recuperação judicial. Tá lembrado? E aí, com a concessão da recuperação judicial, essa concessão da recuperação judicial, a recuperação judicial, ela terá uma vigência de 2 anos. Ao término dos 2 anos, nós teremos o encerramento. Então, temos a concessão da recuperação judicial e o encerramento da recuperação judicial. Lembrando que, nesse intervalo, olha só, o que se faz importante. Nesse intervalo de 2 anos, se houver o descumprimento da recuperação judicial, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Convolução em falência. Ou seja, a transformação da recuperação judicial em falência. Né? Então, até mesmo a pedido dos credores ou de ofício pelo juízo, avisado pelo administrador judicial, se houver o descumprimento, nós temos aí a convolução, não será decretada uma sentença de falência. Tá? Então, a recuperação judicial pode se convolar em falência. Além disso, desde o processamento da recuperação judicial, eu disse aqui que houve uma Assembleia Geral de Credores, ou os credores nem se manifestaram, aí que houve a concessão da recuperação judicial. Mas nós sabemos que os credores podem não aceitar a recuperação judicial. Não aceitando o plano sendo recusado, inclusive, e os credores não realizando um plano alternativo de recuperação judicial, isso, ou se não for aceito também, né? O que nós temos também, mesmo que não seja dentro desse intervalo de 2 anos, aquela recuperação judicial vai ser convolada em falência. Né? Então, essas hipóteses estão trazidas aqui no artigo 73, que se mostra importante de fazer uma releitura dele, agora com outros olhos, já
entendendo que a recuperação judicial, como já tivemos a oportunidade de ver, pode ser transformada em falência. E o juiz vai decretar a falência durante o processo de recuperação judicial quando? Ó, por não deliberação da Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 42, por deliberação da Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 42 dessa lei. Decisão da Assembleia. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, como está lá no artigo 53 da lei, a partir do processamento da recuperação judicial. Quando não aplicado o disposto parágrafo 4º, 5º e 6 do artigo 56, plano alternativo pelos credores, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores na forma do artigo 7º, do artigo 56 ou 58A dessa lei. Por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 dessa lei. Por descumprimento do parcelamento referido no artigo 68 dessa lei, ou transação prevista no artigo 10º, a letra C da Lei 10.522 de julho de 2002. Quando identificado o esvaziamento patrimonial do devedor, que implique liquidação substancial da empresa ou prejuízo dos credores não sujeitos à recuperação, inclusive as fazendas superiores. Então nós tivemos a oportunidade já, e se faz importante relembrar essas questões relativas, só para reforçar a ideia de que a forma que nós temos mais usual é o credor pedindo ao juízo a falência do devedor. Mas lembre-se que se o devedor pediu a recuperação judicial e se aconteceu uma das situações do artigo 73, a recuperação judicial será convolada, será transformada em falência. Tá bom? Além, é claro, dessa forma tradicional que nós temos de o credor pedir a falência do devedor, além do devedor, no processo de recuperação judicial, ter a possibilidade de convolução e falência, veja o que eu vou trazer para você agora. Existe olha, cuidado com o que eu estou falando, observação, o dever, veja só, não é uma possibilidade, é um dever, né? É uma obrigação, portanto, desse devedor pedir a falência perante o juízo se ele, devedor, souber ou entender, ou se o devedor estiver diante de uma situação da chamada insolvência econômica. Então, vejam só. Ficou difícil econômica aqui. Deixa eu escrever aqui só um minutinho. Não melhorou não, mas tentei. Veja, então aqui, ó. Existe a possibilidade, existe não, né? Possibilidade. É dever, é uma obrigação desse devedor pedir ao juízo falimentar a sua falência quando ele, devedor, estiver em insolvência econômica. Verifique, perceba que aqui na modalidade que eu estou falando, é essa modalidade que também está no nosso material aí, é a decretação da falência na modalidade de autofalência. Então, veja o seguinte, quando nós estamos aqui nessa modalidade de autofalência, é um dever, uma obrigação desse devedor, que ele faça o pedido da sua falência perante o juízo. E aqui não se exige, claro, a chamada insolvência jurídica, impontualidade justificada, execução frustrada ou ato de falência, não. Aqui o que se exige, veja, é a chamada insolvência econômica. E por que se exige a insolvência econômica? Pelo simples fato de que o devedor, diferentemente do que acontece com os credores, ele, devedor, sabe da sua real situação econômica e financeira. E quando ele sabe, ele tem o dever
de informar ao juízo que está em estado falimentar. Alguns dos nossos autores nos dizem o seguinte: olha, esse dever é um pouco inócuo. Por quê? Porque não há nenhuma penalidade trazida na própria lei de falência. Então veja, quando nós falamos na modalidade da autofalência, ou seja, da falência requerida pelo próprio devedor, nós estamos aqui, poucos artigos. Artigo 105 até o artigo 107 da nossa lei. É claro que na modalidade de autofalência não existe a possibilidade de resistência do pedido pelo devedor. Claro, porque é o próprio devedor que está informando ao juízo que ele está ele entende que está em um estado falimentar, que é uma insolvência econômica, e quer que esse estado realmente se configure por meio da decretação da falência, passe a ser um estado de direito. Então, não tem a possibilidade de contestar, claro, não tem, porque é ele mesmo que está pedindo. Não tem a possibilidade dele pagar para ele mesmo, né? Só estou só dando esses exemplos, nem pedir recuperação judicial, porque na verdade ele sabe que a atividade dele é uma atividade que não é viável, tanto que ela está numa insolvência econômica. Se ele pudesse ter a recuperação judicial, ou se ele se amoldasse à recuperação judicial, ele iria pedir a recuperação judicial. Mas como estava falando, alguns dos nossos doutrinadores nos dizem que esse dever trazido aqui, ó, o devedor em crise econômica e financeira que julga não atender os requisitos para pleitear a recuperação judicial, deverá, não é pode, deverá requerer ao juízo a sua falência, expondo as razões da impossibilidade do prosseguimento da atividade empresarial, acompanhado dos seguintes documentos. Ó. Essa exposição das razões da impossibilidade do prosseguimento da atividade empresarial é explicar a insolvência econômica. Por que é um pouco inócuo? Porque não tem nenhum tipo de sanção, né, na própria lei de falência. Mas isso não vai ser tão inócuo, senão nós vamos ver. Só um minutinho que eu acho que tem uma pergunta aqui. Fiquei com dúvida isso quanto à VA de insolvência na EVA foi requerida pelos credores. Não entendi a pergunta, ou pelo devedor. Fiquei com dúvida sobre isso quanto à VA. A insolvência da VA. Qual VA, por favor? Porque eu não lembro, tem tanto tempo. Teve a VA 3 e teve a VA 4 agora. Eu não lembro do caso. Eu teria que olhar. A VA 4 é o vídeo que está sendo feito. Deve ser a VA 13, né? Aí tem que verificar. Eu não lembro. Eu olho daqui a pouquinho. Tá? Eu tenho que abrir a VA. Não lembro do caso, não. Mas eu já olho, já. Só um minutinho. Então, veja. Esse dever aqui, como estava dizendo aqui, ó, alguns doutrinadores que nos dizem que ele é um pouco inócuo. Para poder pedir a recuperação judicial, eu li recuperação aqui, desculpa. Para poder pedir essa falência pelo próprio devedor, tem que juntar alguns documentos. Demonstração contábil dos 3 últimos exercícios, confeccionados explícitos com legislação societária, como balanço patrimonial, demonstração dos resultados do último exercício e dos acumulados, relatório fluxo de caixa. Claro, tem que ter relação nominal dos credores, endereço, importância, natureza, classificação, relação dos bens e direitos que compõem o ativo, estimativa do valor e documentos comprobatórios de propriedade, prova de condição de empresário, contato social ou estatuto em vigor, se não estiver todos os sócios, livros obrigatórios de documentos contábeis, relação dos seus administradores nos últimos 5 anos, com os endereços para que se possa verificar questões relativas à responsabilidade. Tá? Então, são os documentos básicos da falência mesmo, que, uma vez decretada a falência, o devedor tem a obrigação de apresentá-lo, né? E se ele não apresentar, o administrador judicial vai buscá-los, né? Então, nós teremos a oportunidade de verificar essas questões aqui também mais à frente. Mas aqui na autofalência é isso. Eu estava te dizendo, esses aqui são os documentos para que se peça uma autofalência, o próprio devedor pedindo a sua falência, né? Mas o que eu quero dizer, o que se mostra muito importante, é que essa questão de ser um pouco inócua em relação à autofalência, esse dever de pedir a própria falência
essa obrigação, o devedor pedir essa falência, tem sim consequências jurídicas gravíssimas, né? Ou seja, a primeira delas está aqui, ó, súmula 435 do STJ de 2010, que trata de execução fiscal. Veja o que diz aqui, ó. Responsabilidade solidariedade da empresa que deixa funcionar em seu domicílio fiscal, né? Ou seja, aquela empresa que tem a chamada dissolução irregular, existe essa presunção de responsabilidade. O que nós temos? O redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, para o administrador, né? CTN 135, da Lei 6.380, 830 de 1980. Olha o que é importante, olha só para você ver. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para os administradores, para quem tem aquele sócio de gestão. Ó, mais uma vez. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Por que eu estou te dizendo isso? Aquilo que parece que não tem nenhuma importância, esse dever de encerrar a sua atividade, ele se mostra bastante importante, sim. Veja, a partir do momento em que o devedor, pede a sua própria falência na modalidade de autofalência, né? A partir desse momento, esse devedor, quando pede a sua própria falência, e a partir do momento em que o juízo decreta essa falência, nós teremos a oportunidade de ver que com a decretação da falência ele torna-se falido, ele vai ser, né, expropriado dos seus próprios bens, vai ser afastado dos seus próprios bens, o devedor, e esses bens, claro, vão para poder realizar o pagamento do credor. E mais importante do que isso, o que a falência acarreta, e nós vamos ver isso lá nos efeitos da falência, principalmente com o encerramento do processo falimentar. Com o processo falimentar, realizado, né, não realizado, na melhor dizendo, o que nós temos aqui? Feita de falência, pedido de falência, foi para o juízo decretou a falência por meio de sentença, é um estado de direito. O devedor, ele não fica mais com os seus bens, o devedor é afastado dos seus bens, os bens são transformados em ativo circulante, dinheiro, preferencialmente para poder pagamento aos credores. E existem duas possibilidades: pagamento de todos os credores, habilitação. Não pagamento de todos os credores, né, aquela pessoa será considerada falida, efetivamente, e será decretada uma sentença de decretação de encerramento da falência, e ele efetivamente considerado falido. O que eu quero dizer? Com o encerramento dessa falência, não sendo realizado o pagamento de todos os credores, o que nós temos? Nós temos o encerramento, veja a importância, o encerramento regular da atividade. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que você não pede a modalidade, a partir do momento que o empresário não pede a modalidade de autofalência e não promove o encerramento daquela atividade de forma regular, quem pode ser responsável? O sócio-gerente, o administrador daquela atividade. Mas a partir do momento em que, ao contrário,
se pede a própria falência decretada, independentemente se vai pagar ou não todos os credores, independentemente de verificação de responsabilidade, se não pagou todos os credores, não há não há essa presunção de responsabilidade do administrador previsto lá no CTN, né? Tem que provar. Se provar, o administrador vai responder, mas não há essa presunção, porque o pedido de falência, sem sombra de dúvidas, da modalidade de alta falência é uma forma de encerramento regular da atividade. Então se mostra muito importante. Além disso também, é importante destacar sempre que, da mesma forma, não se promover o encerramento regular da atividade, baixar as portas, sumir, né, não promover a liquidação da atividade econômica, o seu encerramento perante a junta comercial ou não promover a modalidade de autofalência também dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. E aí, claro, em se desconsiderando a personalidade jurídica, não leva em consideração a personalidade jurídica, claro, e aí os efeitos da falência podem atingir, ou os efeitos de uma execução podem atingir os bens dos sócios. Fato é que esse não encerramento regular dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Te convido também a fazer essa leitura. A legitimidade, claro, do pedido de autofalência é do próprio devedor. Pedido nos termos do artigo 105, igual nós vimos. Tá? A sentença, o juízo vai decretar a sentença e a sentença vai conter todos os elementos, né, e nós teremos a oportunidade de vir de processo normal de recuperação judicial. De falência, tá? De falência, perdão. De falência. Mas isso nós vamos ver que daqui a pouquinho, na sentença de procedência e procedência do pedido. Nós estamos só refinando as nossas ideias e agora nós vamos avançar mais um pouquinho aqui dentro dessa ideia. Deixa eu ver se tem algum questionamento. Ah, tá. Na VA que façamos um plano de recuperação estratégia diante da insolvência jurídica de alguma empresa. Então, na VA de hoje, você está fazendo um plano, né, de recuperação, de estratégia. Quando você faz esse plano de recuperação, você tem conhecimento, né, sem sombra de dúvidas, da insolvência econômica. Pode existir insolvência jurídica? Pode. Pode estar com impontualidade justificada, pode ter título protestado, pode não ter feito pagamento de uma execução, né? Mas o próprio devedor, ao pedir a recuperação judicial, ele está confessando uma insolvência econômica, mas ele diz para os credores o seguinte: mesmo que eu esteja aqui com uma insolvência econômica nesse momento, eu vou conseguir pagar porque a atividade é viável, e aí é todo aquele espírito da recuperação judicial, né? Então, aqui na recuperação judicial, o próprio devedor, ele tem sim esse conhecimento da insolvência econômica, porque aí o devedor funciona dessa forma, ele sabe dessa insolvência econômica, né? Diferente da insolvência jurídica. A insolvência econômica, quem sabe sobre ela realmente é o próprio devedor. A insolvência jurídica, só lembrando rapidamente, ela foi criada porque são critérios objetivos para que o credor possa pedir a recuperação, a falência do devedor, possa pedir a falência do devedor, né? São critérios objetivos, mesmo porque o credor não tem como, mais uma vez reforço essa ideia, o credor não tem como verificar regra geral, né? Qual é a real situação econômica do devedor, ou seja, em outras palavras, o credor não tem como verificar se o devedor possui uma insolvência econômica, mas o devedor sim tem a obrigação de tratar desse aspecto, ok? Depois só dá um ok aí ou não para a gente poder verificar realmente aí se era esse a pergunta aí, tá? Opa. Ah, então tá jóia.
Ótimo. Beleza. Então vem aqui. Nós estamos falando agora, né, dando continuidade, nós vimos as possibilidades todas já. É isso que se mostra importante. Nós temos aqui a possibilidade, né, da falência pedida pelo credor. Nós vimos a falência em decorrência da recuperação judicial e vimos também a chamada autofalência, né? Veja só, diante disso, nós vamos dar continuidade no processo de falência e nós vamos utilizar a modalidade mais comum, ou seja, o credor pede a falência do devedor perante o juízo, e aqui é que se mostram elementos importantes para nós. Essa falência não é decretada de forma automática, ou seja, acontecendo uma das hipóteses do artigo 94, em pontualidade injustificada, execução frustrada ou ato de falência, não é automática a decretação da falência por sentença pelo juízo. Não, não é. Há a possibilidade do exercício do amplo defesa, do contraditório, há a possibilidade do devedor quitar com as suas próprias obrigações. Isso aí é de forma inegável. E, portanto, nós vamos verificar isso, né, a partir aqui, ó, do artigo 98 da nossa lei. Tá? Aqui, ó, podem requerer a falência. Só 97 anos. Para só reforçar o que eu tinha falado. O próprio devedor, o cônjuge sobrevivente, herdeiro, inventariante, em tratando-se de empresário individual, o cotista ou acionista do devedor na forma do ato constitutivo, em se tratando de sociedade, qualquer credor. Tá? Mas artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Né? Nos pedidos baseados nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 94 dessa lei, o devedor poderá, no prazo de contestação, veja, acompanhe aqui comigo, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, em hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Então, vamos aqui. Ó. No prazo de contestação, 10 dias, o que pode ser feito? Pode ser feito depositado o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Né? Então, quais são as hipóteses que estão se amoldando aqui para a gente? Olha, vamos com calma. O que o devedor pode fazer na falência? Acho que eu tenho aqui no texto, vai ficar mais fácil para a gente. Olha, o que o devedor pode fazer na falência? Como vimos? Ele pode, né? Deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui. Pelo que eu me recordava, eu tinha. Ah, tá aqui. O que o devedor pode fazer? Citado o devedor tem um prazo de 10 dias para poder fazer algumas situações. Olha o que ele tem. O devedor pode contestar. Nesse caso, o juiz, se acolher as razões da defesa, vai julgar improcedente o pedido de falência. Vai só contestar. O que o devedor também pode realizar? Ele pode contestar
e realizar o depósito elisivo. O que é esse depósito elisivo? Acompanhe aqui comigo. Ó. O depósito elisivo é o que está presente aqui no artigo 98, parágrafo único. No prazo de contestação, ele pode depositar o devedor o valor correspondente ao total do crédito acrescido de juros, correção monetária, honorários advocatícios. E a falência não vai ser decretada. Se for julgado procedente o pedido de falência, o autor vai levantar esse valor, que está lá nos autos. Agora, quando nós falamos em depósito elisivo, cuidado. Primeira situação, ele só pode ser em dinheiro. Pode depositar uma fazenda que vale 500 milhões de reais? Você até pode. Mas funciona como depósito elisivo? Não. E desde que a dívida seja de 50 mil. Estou dando essa desproporção. A dívida de 50 mil, a falência vale 500 milhões de reais. Não. Tem que ser em dinheiro, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Correção monetária, juros e honorários advocatícios. Nesse aspecto, se tiver esse depósito, olha, por que chama depósito elisivo? Porque vai elidir a falência, não vai deixar que ela aconteça. Né? Então, não será decretada a falência. Realizado esse depósito elisivo, a falência não será decretada. É por isso que o devedor ele pode depositar e falar, olha, o juízo está garantido, mas eu estou contestando. A partir do momento em que ele contesta, as razões da sua defesa, da sua contestação, podem prevalecer. Sendo certo que se a tese da defesa prevalecer, vai ser julgado improcedente. Aí aquele valor que estava depositado vai para as mãos, volta para as mãos do devedor, porque foi improcedente. Agora, se o pedido for julgado procedente, ou seja, se existia realmente o motivo para a decretação da falência, ela não vai ser decretada, porque o valor será liberado para o autor. Quem que é o autor? O credor. Né? Não vai ser decretada a falência. Por que não vai? Porque tem um depósito. Não há que se falar em decretação da falência, uma vez que o valor já está depositado lá. Né? O devedor pode apenas depositar, não contestar. Se ele só faz o depósito e não contesta, ele está pagando. Né? E aí é importante essa visão, né? Existe uma insolvência jurídica, mas não existe uma insolvência econômica. Por que jurídica? Porque teve uma das possibilidades do artigo 94 de se pedir a falência. E por que não tem insolvência econômica? Olha, ele está pagando, ele apenas depositou. Então ele está pagando. Ainda, veja, o que pode acontecer? O devedor ele pode quedar-se inerte. Ele não pode fazer nada. O devedor deixa transcorrer o prazo sem contestar ou depositar. Aí vai ser decretada a falência. Mas, além disso, o devedor também pode pedir recuperação. No prazo de contestação, o devedor também pode pedir recuperação judicial. Ou seja, ele pode pedir aí essa recuperação judicial. E uma vez atendido todos aqueles requisitos da recuperação judicial, o que nós teremos agora não é uma sentença de decretação da falência, e sim o processamento da recuperação judicial. Mas aí tem que estar presente todos os requisitos da recuperação judicial. Tá? Então essas são as situações clássicas que nós temos. O devedor apenas contesta, assume o risco da contestação não prevalecer. Como assim contesta? A pessoa pensa, mas a pessoa está devendo e tal, vai contestar o quê? Olha, você tem que lembrar que o título pode ser frio, a duplicata pode ser simulada, pode ter um defeito no protesto, o protesto pode não ter sido feito para fins falimentares, a dívida já pode estar paga, pode haver uma desavença comercial, enfim, existem várias situações que dão incídio.
Então, ele pode apenas contestar, ele pode contestar e depositar, hipótese que não será decretada a falência. Ele pode apenas depositar, claro, também não é decretada a falência. Ele pode deixar o prazo passar, aí será decretada a falência. Ou o devedor pode pedir recuperação judicial, né? Então, essas são situações aí em que nós temos da possibilidade, né, dessa ideia de apresentação de defesa pelo próprio devedor. Só reforçando, justamente, aqui eu venho falando só de insolvência jurídica, autoridade de execução frustrada, é isso mesmo. É só reforçando essa ideia de que a decretação da falência não é automática. Existe sim a possibilidade inequívoca do devedor ou de depositar ou de pedir recuperação judicial, né? Aqui, a falência requerida com base no artigo 94 não será decretada se falsidade do título, prescrição, nulidade da obrigação, pagamento de dívida, qualquer outro fato que estiga ou não legitime a cobrança do título, vício em protesto, a apresentação do pedido de recuperação judicial no prazo de contestação, observados os requisitos do artigo 51 da lei, cessação das atividades empresariais por mais de 2 anos antes do pedido de falência comprovada por documento hábil no registro de empresas, o qual não se prevalecerá contra qualquer outra prova do exercício posterior ao ato registrado, né? Então, existem essas possibilidades para a não decretação da falência. É claro, superado essa questão relativa à possibilidade de resistência do devedor e ele não conseguir fazer nenhum tipo de resistência à pretensão do credor, porque não se amolda algumas daquelas situações trazidas agora, ou ele não pagou, ou ele não pediu recuperação judicial, ou ele não contestou, ou mesmo contestando não foi suficiente. O que nós temos? Agora sim, nós temos a sentença que vai julgar procedente o pedido de falência, né? E aí a última parte, nós já vamos encaminhando para o nosso final. Nós temos a sentença de procedência do pedido de falência e também temos a sentença de improcedência do pedido de falência. Quando é que vai ser improcedente? Ué, quando as razões da contestação, quando as razões da contestação forem suficientes para elidir ali aquele pedido de falência. Falsidade do título, prescrição, nulidade, pagamento, qualquer outro fato, vício do protesto ou seu instrumento, né? Temos aí a improcedência. É importante destacar o seguinte, no que se fala a essas sentenças. Eu queria que você entendesse o seguinte, olha, quando o juízo dá uma sentença no processo de falência, né, a pedido do credor, existem 2 possibilidades. Ou o processo acaba, aquele provimento jurisdicional do juízo de primeira instância, ele não tem que fazer mais nada, ou ao contrário, agora é que se inicia efetivamente o processo falimentar. Como assim? Veja aqui comigo. Se o juízo julga improcedente. Peraí que tá difícil de escrever. Ele julgou aqui, ó, improcedente. Tá? Ajuda aqui, vai com muita dificuldade, você vai ver aqui, fazendo esforço aí que é improcedente. Se ele julgou improcedente o pedido de falência, acabou para esse juízo a análise daquele processo. Ele já deu a sua sentença. Ah, a pessoa pode recorrer? Pode, mas aí vai lá para o Tribunal de Justiça, vai para os desembargadores. Os
desembargadores podem rever, mas o juízo não faz mais nada, não. Então acabou. Se acabou, o recurso que julga improcedência, né, o recurso contra uma sentença que julgou improcedente o pedido de falência, é a apelação. Tem que ser. Porque aí agora tem um efeito devolutivo, quem vai ver isso é o tribunal. Mas olha o que eu te falei. O recurso que julga procedente, o juízo não termina a sua atuação jurisdicional. Muito pelo contrário do que eu te falei. Agora que começa, efetivamente. Por quê? Porque agora que serão arrecadados todos os bens, vai ser nomeado administrador judicial, vai arrecadar todos os bens, vai vender todos aqueles bens para poder fazer pagamento para os credores. E finalmente lá, depois o juízo vai encerrar isso. Olha, a atividade dele não acabou, não. Então, dessa sentença que julga procedente, como não acabou, continua aqui com o juízo, os autos continuam aqui, né, com o juízo de primeira instância. Eventual recurso contra a sentença que julga procedente vai para o tribunal também, mas o recurso é o agravo, né, de instrumento. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui no artigo, aqui fica melhor. Artigo 100, porque tá difícil de escrever. Peço perdão aí. Né? Veja. Vamos ver o artigo. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo de instrumento. Quando julga procedente, agravo de instrumento. Da sentença que julga improcedente, cabe apelação. Por quê? Porque acabou o provimento jurisdicional do juízo, né? E quando nós temos aqui a procedência ao contrário, né, continua ainda todo o processo de fato. Então, cuidado, isso é muito pedido, muitas vezes, e é tão simples, mas a gente acaba confundindo. Da decisão que decreta, agravo de instrumento, que julga improcedente, vai caber apelação. Tá? A sentença que julgar procedente o pedido de falência. O que ela tem que ter? Além de todos os elementos que todos e quaisquer sentenças devem ter, né, o relatório, a fundamentação e o dispositivo, ela tem elementos próprios dela mesmo que se fazem necessários. Tá? O que ela tem? Síntese. Eu vou pedir licença, nós vamos perpassar aqui pelo que ela tem essa sentença de decretação de falência, né, para a gente reforçar algumas ideias, mas depois você vai fazer uma leitura aí com calma. Síntese do pedido, identificação do falido e os nomes de quem foram ao seu tempo administradores. Você tem síntese do pedido, quem é o devedor, o falido, quem foram os seus administradores, justamente para poder verificar questões relativas a responsabilidades. Vai fixar o termo legal da falência, nós vamos falar um pouco melhor na aula própria do termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo a mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Esse termo legal da falência é o seguinte, olha. Foi decretada a falência pelo juiz. O que ele pode fazer? Ele pode retrotrair ou retroagir. 90 dias. Contados da decisão da sentença? Não. Existem aqui umas variantes que ele pode retroagir. E nesse momento que vai retroagir, esses 90 dias, os negócios que foram realizados dentro desse período poderão ser revistos pelo juízo, porque é um período em que já se considera como falido aquele devedor. Consegue ver? Não? Então não é da sentença que decretou. Existem algumas situações. 90 dias que o juiz pode retornar, né, e que ele entende que já aconteceu, que ele não, né, o legislador entende que já tinha a falência acontecido, pode retroagir aí em tantos. Ó.
90 dias do pedido de falência, no caso de ato de falência. Então, pedido, distribuição, pode voltar, 90 dias. Ou da recuperação judicial que virou falência, pediu recuperação judicial lá atrás, convalidou em falência, pode retroagir ainda 90 dias do pedido da recuperação judicial. Ou do primeiro protesto por falta de pagamento. O primeiro protesto aconteceu lá em 2019. Então pode voltar ainda 90 dias da data do primeiro protesto. Tá? A partir desse momento, o juiz pode reanalisar, né, fazer uma análise relativa aos negócios que foram realizados por aquele devedor. Vai ordenar o falido que apresente no prazo de 5 dias relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Até mesmo porque aqueles credores que não estiverem nessa lista informada pelo devedor, eles têm prazo de 15 dias para poder realizar a habilitação administrativa perante o administrador judicial. Vai suspender todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 1º e 2º dessa lei. Questões ilíquidas ainda continuam, questões trabalhistas continuam ainda no seu juízo de origem. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração dos bens, submetendo preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se existir, ressalvado os bens cuja faça parte de atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória. É aquela ideia. Imagina que se trata de uma distribuidora de carnes. Vai lacrar as portas simplesmente? Aquele produto ali é perecível, né? Então, provavelmente, o juiz vai autorizar vai dar uma continuação provisória para aquela atividade. Autorizar uma continuação provisória para aquela atividade. Vai determinar as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas. Pode, inclusive, ordenar a prisão preventiva do falido ou dos seus administradores. Do falido, se for pessoa natural. Tem como prender uma pessoa jurídica, né? Ou dos administradores, quando requerido com provas de prática de crime definido dessa lei. Vai ordenar o registro público de empresa e a Secretaria Especial da Receita Federal que proceda à anotação de falência no registro devedor para que conte a expressão falido, né, a data de decretação da falência e a sua inabilitação. Nomeará o administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3, capítulo 22, sem prejuízo do artigo 35. Determinará a expedição de ofício aos órgãos, repartições públicas. Lembrando que o administrador judicial, né, é o mais importante, é um dos mais importantes aqui dentro da falência, a partir verificando inclusive, né, todos os bens. Nós temos que entender a sua importância, principalmente na verificação dos bens, na relação de quem são os credores, na venda dos bens para pagamento dos credores. O administrador judicial, ele tem uma importância muito grande aqui na falência. Expedição de ofício aos órgãos de repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. Vai pronunciar a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos. Lembra lá que eu te falei que pode ter lá, né, uma atividade que é, por exemplo, uma distribuidora de carne, né? Pode ser que tenha ali a venda dos bens nessa continuação provisória, justamente para não se perecer. Se não tiver essa continuação provisória, tem que lacrar o estabelecimento. Falência, diferentemente do que acontece com a recuperação judicial, não é a continuidade da atividade, e sim o encerramento. Determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral, convocação de credores para a constituição de comitê de credores. Ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente, respeitava as prerrogativas funcionais respectivamente do Ministério Público, das Fazendas Públicas Federal dos Estados, dos
Distrito Federal e dos municípios em que o devedor tiver estabelecimento para que tome conhecimento da falência, né? Então, basicamente, essa é a nossa sentença de decretação da falência, tá? Decretada a falência, nós entramos numa nova etapa essa agora principalmente administrada, né? A expressão é ruim porque chama administrador judicial, mas que tem uma gestão, vamos assim dizer, desse administrador judicial, que basicamente será que vai terminar essa nova etapa com a decretação da falência. Primeiro, encerramento da atividade, que vai terminar com a venda dos bens do falido para pagamento dos credores. O que nós temos é um afastamento do devedor dos bens, porque ele é completamente incompetente, como já falamos, né? E esses bens, o produto desses bens será repartido para os credores. E aí nós teremos aulas seguintes falando sobre esse pagamento pelos credores e o encerramento do processo de falência. Tranquilo? Deixa eu só encerrar aqui e volto para a nossa aula. Um minuto só.